Você já se perguntou como realmente são os seres celestiais descritos na Bíblia? Os anjos, querubins e serafins que aparecem nas Escrituras. Seriam mesmo seres de luz com asas brancas e rostos humanos? Ou algo muito mais enigmático, grandioso e até assustador? O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a imagem que você sempre teve do céu. Prepare-se, porque a Bíblia revela detalhes que poucos conhecem, descrições que desafiam a lógica humana e mostram que o reino celestial é muito mais vasto e misterioso do que as representações artísticas que aprendemos a ver. Hoje, você vai descobrir a verdadeira aparência dos querubins e de outros seres celestiais, conforme a Bíblia, os profetas e as visões mais impactantes já registradas por olhos humanos, e o que está por vir pode abalar sua visão de tudo que é divino. Quem são os seres celestiais? Desde os tempos antigos, as Escrituras descrevem seres que vivem diante do trono de Deus. Eles não são meros mensageiros, são guardas, ministros, adoradores e guerreiros. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Mas nem todos os seres celestiais são anjos. Há hierarquias e formas diferentes, que vão desde os serafins ardentes até os querubins multifacetados e os anjos mensageiros que interagem diretamente com a humanidade. Os profetas Isaías, Ezequiel, Daniel e João, autor do Apocalipse, foram os poucos que tiveram o privilégio ou o terror de vê-los com seus próprios olhos. E todos, sem exceção, ficaram aterrorizados. Isaías caiu de joelhos. Ezequiel ficou paralisado, sem fôlego. João, no Apocalipse, disse: "Caí como morto diante dele." O motivo? Esses seres não se pareciam em nada com o que imaginamos. Parte 2. Os querubins, guardiães dos sagrados. Querubins aparecem pela primeira vez logo no início da Bíblia. Em Gênesis 3:24, após a queda de Adão e Eva, Deus coloca querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida. Eles são os primeiros guardiões do sagrado. Mas o que eram esses querubins? Artistas os transformaram em figuras angelicais delicadas. Porém, a Bíblia os descreve de outro modo, como criaturas imponentes, cheias de olhos, asas e rostos múltiplos. Ezequiel, no capítulo 1, teve uma visão que o deixou em transe. Ele viu 4 seres vivos, cada um com 4 rostos. O rosto de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia. Suas pernas eram retas como colunas de bronze polido e suas asas batiam com um som como o rugido de muitas águas. Sob eles havia rodas e dentro das rodas, outras rodas. E essas rodas brilhavam como pedras preciosas, girando em todas as direções sem nunca se desviar do rumo. Ezequiel disse: o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Era como se toda aquela estrutura fosse viva, consciente, um sistema celestial de movimento e poder. Esses são os querubins bíblicos. Não pequenas figuras aladas, mas entidades colossais, com formas híbridas e uma presença que transcende o entendimento humano. Eles representam os atributos de Deus: sabedoria, o homem; poder, o boi; realeza, o leão; e divindade, a águia. São ao mesmo tempo símbolo e força viva. Parte 3. Os serafins. Os que ardem diante do trono acima dos querubins. Há outro tipo de ser celestial: os serafins. E a palavra serafim vem do hebraico saraf, que significa aquele que queima. Isaías 6 descreve a visão que teve no templo. Ele viu o Senhor assentado em um trono alto e sublime, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles clamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías ficou aterrorizado com a visão e exclamou: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Um dos serafins voou até ele, trazendo uma brasa viva tirada do altar, e tocou seus lábios, purificando-o.
Os serafins são o símbolo da pureza absoluta, mas também do fogo divino, que consome tudo o que é impuro. Eles não são figuras suaves, são chamas conscientes, vozes do poder que emana diretamente do trono celestial. Parte 4. Anjos mensageiros. A forma humana do divinona em todos os anjos são como os querubins ou serafins. Alguns têm aparência humana e são enviados à terra com missões específicas. Eles apareceram a Abraão, a Jacó, a Daniel, a Maria e a muitos outros. Daniel 10 descreve um desses seres. Seu corpo era como o berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e pernas como bronze polido. Ele irradiava uma força tão intensa que os homens que estavam com Daniel fugiram apavorados. E mesmo o profeta caiu sem forças diante dele. Esses anjos mensageiros são formas adaptadas, criadas para que o homem suporte minimamente a presença divina. Mas quando sua glória não é contida, o ser humano mal consegue permanecer de pé. Parte 5. As criaturas do Apocalipse. João descreve os seres que estão ao redor do trono de Deus. Eles se parecem com os querubins de Ezequiel, mas ainda mais enigmáticos. Cada um tem um rosto diferente, um de leão, um de boi, um de homem e um de águia. Eles têm olhos por todo o corpo, até mesmo nas asas. Não dormem, não descansam. Dia e noite proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esses seres não são metáforas. A Bíblia os descreve como realidades espirituais, existindo diante do trono, sustentando o cântico eterno da criação. Cada um deles representa uma força da natureza divina: o poder, a sabedoria, a vigilância e a eternidade. Parte 6. A aparência terrível e o impacto nos profetasa. Reação dos profetas diante desses seres é sempre a mesma: medo absoluto. Eles caem, tremem, se cobrem ou simplesmente desmaiam. A glória desses seres é uma extensão direta da glória de Deus. Eles não refletem apenas luz, eles são feitos de luz, de fogo e de espírito, e quando um ser humano os vê, seu corpo e mente não conseguem suportar. Por isso, quase todas as aparições angelicais começam com uma mesma frase: não temas, mas é impossível não temer diante do incompreensível. Parte 7. Querubins na terra. O santo dos santosos querubins não estão apenas no céu. Eles foram reproduzidos na terra como símbolos do reino celestial. Deus ordenou que Moisés fizesse 2 esculturas de querubins em ouro para ficarem sobre a arca da aliança. Suas asas cobriam o propiciatório, o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Entre esses querubins, a voz de Deus falava com Moisés. Era o ponto de contato entre o visível e o invisível. Essas figuras não eram meros enfeites, eram representações do que existe no mundo espiritual. Elas lembravam ao povo que o trono de Deus está cercado por poder, luz e seres cuja forma escapa à compreensão humana. Parte 8. O significado espiritual dos seres celestiais. Cada ser celestial tem um propósito simbólico e espiritual. Os querubins representam o poder e a glória do trono. Os serafins, a santidade e a purificação. Os anjos mensageiros, a ponte entre o céu e a terra. Mas todos compartilham um mesmo traço. Servem a um Deus santo, cuja presença é insuportável para o homem sem purificação. A aparência aterradora desses seres não é maligna, é sublime demais para o olhar humano. Assim como o sol que ilumina, mas também cega. Parte 9. O mistério dos olhos e das asas. Por que tantas asas? Esses detalhes não são aleatórios. Os olhos simbolizam vigilância absoluta, nada escapa à visão de Deus. Os múltiplos rostos representam os atributos divinos em harmonia, e as asas indicam velocidade e poder espiritual. Esses seres não se movem como nós, eles são expressões vivas da vontade divina. Quando o trono de Deus se move, eles se movem. Quando Deus fala, eles respondem com trovões e luz.
Parte 10. A revelação final, quando Ezequiel viu o firmamento sobre os querubins, ele percebeu algo acima deles, um trono de safira. E sobre o trono, uma figura como a de um homem envolto em fogo e luz. Era a glória do próprio Deus. O profeta caiu com o rosto em terra e ouviu uma voz que dizia: Filho do homem, levanta-te e falar-te-ei. Essa é a verdadeira mensagem das visões celestiais. Não é sobre os anjos, mas sobre o Deus que eles servem. Os querubins, os serafins, os anjos e as criaturas do Apocalipse não são ídolos. São reflexos da presença divina, cada um mostrando um aspecto do poder e da santidade que sustenta toda a criação. A mensagem celestial, a verdadeira aparência dos querubins e dos seres celestiais, é um lembrete de que o mundo espiritual é muito mais real e profundo do que imaginamos. Esses seres não são mitos. Eles estão diante do trono, adorando dia e noite, enquanto o universo inteiro ecoa a glória de Deus. E um dia, quando o véu cair, veremos o que os profetas viram e entenderemos que o céu é uma realidade viva, vibrante e indescritível. Se este vídeo te fez refletir, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também busca compreender os mistérios de Deus. E lembre-se, o invisível é mais real do que tudo que os olhos humanos podem ver.